Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de treinamentos do Task Report. E a partir desse vídeo nós vamos ver como que funciona a integração com a versão web do Task Report. Como já foi dito nos vídeos anteriores, após a instalação do Task Report é criada essa pasta com os arquivos que você vai utilizar para criar os relatórios, que fica aqui dentro da pasta Task Report. Você pode abrir o exemplo aqui, ou você pode fazer a integração com a sua aplicação. O exemplo aqui ele vai carregar o gerador de relatórios, você vai colocar o seu serial. Se você não tiver o serial, ele vai abrir a versão de demonstração. E agora nós vamos utilizar dois relatórios aqui de teste para poder executar esse relatório na web. Aí como que funciona essa parte? Basicamente aqui na pasta de instalação você tem algumas pastas no qual você vai enviar para o servidor web do seu cliente, ou o seu servidor web caso você tenha uma aplicação web, Porque o Task Report ele pode ser utilizado tanto para empresas que têm uma aplicação web, ou seja, você pode integrar os relatórios com a sua aplicação web, não importa qual linguagem seja, pode ser PHP, C Sharp, JavaScript, qualquer que seja a linguagem, não importa. Por quê? Porque a integração ela é feita via banco de dados. Você basicamente vai ter que gerar uma inclusão numa tabela que é criada dentro da sua base de dados. Vou trazer aqui o SQL aqui como exemplo. Você vai fazer um insert aqui na tabela de token. Essas tabelas aqui são criadas quando você faz a conexão com o seu banco de dados. Ele automaticamente vai criar essas tabelas. Então, uma vez que você insere um registro na tabela de token, você vai fazer a chamada, vai abrir uma página que é onde o seu servidor web dos relatórios está rodando. Aí você vai poder passar o IP, o IP fixo lá do servidor do cliente, ou você vai poder passar o endereço, você pode criar um alias lá na zona de DNS do seu site, lá, direcionando para o IP do cliente. Ou aqui no caso, como a gente vai fazer um teste na máquina local, eu vou passar localhost. Aí você vai passar a porta e o parâmetro que vai indicar qual é o relatório que vai ser executado, que é o parâmetro do token. Aqui na tabela de token, é onde você vai fazer a integração, ou seja, você vai gerar um insert nessa tabela e chamar o endereço lá numa página web. Você pode chamar isso numa nova guia do navegador, ou pode chamar isso aí dentro do iframe, dentro da sua aplicação. E a segunda maneira da integração seria a utilização do gerador de relatório para o usuário acessar os relatórios sem que você tenha uma aplicação web para poder fazer a carga desses relatórios. Ou seja, o task ele pode também ser chamado através lá do endereço lá IP do seu servidor, simplesmente passando o endereço e a porta. Se você passar só o endereço e a porta, sem o token, e se ele tiver configurado para que seja acessado dessa forma, aí o usuário vai ter um login e senha para executar o relatório. Aqui não vai ter login e senha porque quando você vai passar o token, esse token aqui ele é randômico. No caso aqui eu utilizei uma função newID aqui para gerar um guide e gerei o guide aqui, ou seja, esse número aqui, esse valor sempre vai ser aleatório, e ele só vai ser utilizado uma única vez, é um token temporário. Executou o relatório, esse token vai deixar de existir. Então não precisa de login e senha para acessar o relatório, ou seja, sua aplicação vai gerar um token, vai executar aquele relatório e aquele token já vai perder a validade, Ou seja, o usuário não vai conseguir mais pegar aquela URL e tentar executar o relatório por fora da sua aplicação. Então, não tem necessidade de usuário e senha para fazer a autenticação. Já se você não tem uma aplicação web e quer disponibilizar os relatórios para acesso, você vai utilizar o recurso de autenticação, ou seja, o usuário tem que estar cadastrado na plataforma, fazer o login e senha e executar o relatório. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que é feito isso. Então, vamos continuar aqui na pasta aqui da instalação. Como é que o servidor web funciona? Eu já expliquei aqui que aqui é a parte de relatório, o Task Report é a engine, que você vai criar os relatórios. E uma vez criado o relatório e exportado o relatório para a web, que eu vou mostrar daqui a pouco, o servidor de relatório, que é o Task Report Server, aí tem dois executáveis. O é o standalone, ou seja, ele é usado para ambiente de desenvolvimento. Você não precisa instalar o serviço do servidor de relatório na sua máquina. Você pode usar ele como standalone. Você executa e ele vai ficar o ícone lá no Systray rodando, Aqui no caso, como eu estou no segundo monitor, não dá para ver o ícone aqui do lado, ele fica aqui na outra tela, mas eu vou te mostrar aqui no gerenciador de tarefas. Ele vai ficar rodando lá no Systray
e vai ter o executável lá rodando na memória, né? O Task Report Server, lá da pasta que eu acabei de rodar. Esse executável aqui já é o seu servidor web, ele já é capaz de gerar as páginas na internet. No ambiente de produção, você vai usar o Task Report Server S, né, que é o serviço. Você vai lá no prompt de comando, você vai executar o prompt de comando, você vai lá para a pasta da instalação do Task Report, que lá no seu servidor web pode ser qualquer pasta, aqui no caso eu estou usando a pasta padrão, vai digitar lá Task Report Server S, né? O S barra install. Ele vai fazer a instalação do serviço. Ou seja, uma vez instalado o serviço, aí você vai lá no serviço do Windows e faz a inicialização dele, né? Porque ele vai estar marcado lá como automático. Aqui não está instalado, né? Vamos finalizar aqui o Task Report, o executável. Eu tirei ele aqui do gerenciador de tarefa, porque eu não posso rodar os dois ao mesmo tempo, né? Então vamos fazer a instalação como serviço. Vou botar aqui install. No caso aqui eu esqueci de um detalhe, que nós temos que executar o prompt como administrador, senão você não tem como instalar o serviço. Vou executar o prompt aqui como administrador, vou lá na pasta S barra install. Aí o serviço é instalado, ok? Aí aqui na guia de serviço do Windows vai ter o Task Report Service, ou seja, quando você acaba de instalar ele não vai estar em execução, mas ele já vai estar marcado aqui que está em automático, né? Ele só iria iniciar depois que você reiniciar o Windows. Então vamos reiniciar ele aqui automático. Então agora o serviço do Task Report está em execução. É a mesma coisa de você vir aqui e rodar o Task Report E. Só que o Task Report E ele precisa de ser executado, né? O serviço ele vai executar automaticamente quando você reiniciar o computador. Então em ambiente de produção, utilize o serviço. Em ambiente de desenvolvimento, você pode usar qualquer um dos dois, tanto faz, né? Esse aqui é mais fácil, que você não tem que instalar o serviço. Então, uma vez estando rodando o serviço ou o executável normal, você vai fazer o quê? Basta você fazer a inclusão do registro lá na tabela de token. Aqui vamos dar um select aqui na tabela. Não tem nenhum registro, né? Então vamos inserir aqui o registro. Vou passar um token aqui randômico, que seria um guide. Você pode usar qualquer número aleatório, não precisa ser um guide. Vou passar aqui o ID report, ou seja, qual relatório que eu vou executar, e o print quantity, que é a quantidade de vezes que esse relatório vai ser executado. No caso, eu vou passar uma. Então, tem várias outras colunas que você pode passar nessa tabela, ou seja, seriam os parâmetros, né, para a execução do relatório. Você vai poder passar o nome do módulo, ou seja, eu quero mostrar uma lista de relatórios para o usuário escolher e executar um determinado relatório. Eu vou mostrar daqui a pouco. Os parâmetros, ou seja, eu quero passar um parâmetro de filtro para aquele relatório. Eu quero executar um pedido e já passar o número do pedido, para que ao executar o pedido o usuário não tenha que formar esse número novamente. Da mesma forma que você coloca lá na versão desktop, você pode passar os parâmetros aqui também. Por exemplo, tem lá o campo pedido, né, lá da tela de filtro, e o valor. Aí você monta lá o parâmetro, né, e faz um insert na tabela. Ou seja, se tiver esse parâmetro aqui como filtro relatório, ele vai passar o valor 10 lá automático. Então, cada parâmetro desse aqui é explicado lá no help, lá no help lá do Task Report. Então, não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Lá eu explico detalhadamente para que serve cada coluna. Aqui no vídeo eu vou fazer o básico aqui, que é passar só o ID do relatório e a quantidade. Então, aqui eu estou passando o relatório 6. Aonde é que esse relatório 6 vai estar? Por que é o 6? Dentro da pasta aqui, nós temos duas pastas, que é a pasta RTM, que é onde os relatórios vão ficar armazenados, e eu tenho a pasta XML, que é os arquivos de informação de filtro. Vamos voltar lá no Task Report Desktop, vou chamar aqui o exemplo, vou abrir o gerador, carregar aqui para a tela. Então, nós temos aqui dois relatórios que nós configuramos, que é o extrato de conta e a listagem de contas. Esses dois relatórios eu já coloquei aqui o local de impressão, que é o módulo, que eu já expliquei em vídeos anteriores, que esses dois relatórios eles pertencem ao módulo financeiro, né? Eu poderia ter outros relatórios de outra pasta apontando para o mesmo módulo.
Então eu vim aqui, né, cliquei no mais e fiz o vínculo lá do relatório com o módulo financeiro, né? Escolhi o módulo, o relatório e mandei fazer o vínculo. Então eu preciso exportar esses relatórios para que eu possa executar ele na web. Então o relatório depois de pronto, você vai ter que vir aqui na guia diversos, exportar relatório, colocar aqui o web, que ele vai mostrar a tela de exportação. Aqui você vai escolher quais os relatórios que você quer publicar na web, né? E a configuração do servidor, ou seja, aqui eu estou usando o localhost, mas aqui você vai colocar o IP do servidor. Aqui é que entra a questão lá se vai utilizar sem autenticação ou não, né? Marca como login aqui, ele vai ter que ter um usuário e senha, ou seja, aí não precisa do token. Vou mostrar mais na frente um vídeo específico sobre isso. E alguns detalhes aqui, usuário, senha, o nome do banco de dados, se você quiser mudar a cor do título, né? E aqui eu tenho a porta do servidor web, por isso que lá eu utilizei a 9090, mas você pode utilizar qualquer outra porta. Colocou essas configurações, clicou no salvar, aí ele vai criar o arquivo Task Report Server e esse arquivo você tem que enviar lá para o seu servidor web, para ele poder saber como que ele vai fazer a conexão com o banco, né? Fez isso, pegou o arquivo Task Report Server que foi salvo aqui na pasta, esse aqui, ó, Task Report Server. Aqui, Task Report Server. Eu tenho aqui o drive, que é o 2, que é o SQL, a porta, a senha, né, que ele criptografa. Aqui o IP do meu servidor, ou seja, vai estar lá o serve banco, alguma coisa assim, né? E o nome do banco de dados. Você envia isso aqui lá para o seu servidor web e você vai precisar enviar para o seu servidor web o que mais? A pasta RTM, a pasta XML, essa pasta Extend 7.0, essa pasta Uni e a UniM. Essas três pastas aqui você vai enviar só uma vez. Essas pastas ela tem o runtime do servidor web para ele funcionar. Aqui é o executável do servidor, que ele vai ter que estar rodando. O Task Report Run, o Task Report Run é a engine do Report Builder, ou seja, é ele que vai carregar o RTM e fazer a geração do relatório. E o Task Report Server que vai ficar rodando é o responsável por montar a página. Ou seja, você não precisa configurar nada no IS, no Apache, nenhum servidor web para poder rodar as páginas, né? Então, eu venho aqui na lista de relatórios e vou mandar exportar o relatório. Dentro da pasta que você informar aqui, ele vai salvar dentro das subpastas RTM e XML automático. Então, se você botar qualquer pasta aqui na frente, ele vai criar uma pasta XML e RTM dentro dessa pasta. Então, você não precisa colocar RTM nem XML aqui na frente. Então, aqui é onde ele vai exportar o relatório. Ou seja, o RTM e o XML tem que estar na mesma pasta onde se encontra o serviço do Task Report rodando. Então, você vai marcar lá os relatórios que você criou e ele vai gerar o quê? Ele vai gerar os arquivos XML, lá dos filtros, e vai gerar também os RTMs, que é onde tem a definição do relatório, né? O RTM, na verdade, é um arquivo texto que contém as definições lá do relatório. Beleza, então nós já temos aqui o RTM, já temos o XML, já temos o serviço rodando, temos aqui o Task Report Server com as configurações e a gente vai agora executar o relatório. Então, a gente fez a inclusão do token lá na nossa tabela. Aliás, eu não cheguei a inserir, né? Vamos inserir aqui. Então, nós temos aqui o nosso token lá na nossa tabela e a gente vai executar o relatório. O que a gente tem que fazer? Tem que chamar lá, no caso, como a gente está fazendo o teste local, eu vou usar localhost, né? Aí, barra, interrogação, token igual ao parâmetro, que seria esse token que a gente acabou de gerar. Então, eu vou abrir aqui o Chrome e vou colar aqui o endereço. Então, o que ele fez? Ele executou o relatório. Por quê? Porque nós temos lá o serviço, nós temos o ini configurado e nós temos lá o RTM. Então, uma vez colado aqui o nossa URL com o token, ele vai executar o relatório e aí nós vamos informar aqui os dados de filtro. Vou colocar aqui um período aqui grande para gerar um relatório com várias páginas. Então, nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está lendo o RTM e carregando o Task Report Run.exe na memória e criando o relatório. Então, ele gerou um relatório aqui de 64 páginas, né? E aqui em cima vai aparecer os dados da sua empresa. Aonde que ele vai criar esse relatório? Vamos, então, abrir aqui, explicar tecnicamente, né?
aonde que vai ficar o relatório. Aqui na pasta de instalação do seu servidor web, que pode ser em qualquer local, não precisa ser necessariamente nessa, dentro da pasta cache, nós temos aqui a pasta aqui do serviço, né, porque agora ele está rodando como serviço, e eu tenho aqui uma pasta temporária, e eu tenho aqui o PDF que ele acabou de ser gerado. Eu vou abrir ele aqui novamente. Olha só, é o mesmo relatório. Então, esse relatório aqui que ele gerou aqui nessa pasta, esse PDF, ele é automaticamente excluído. O TXT aqui é o arquivo com as informações de filtro. Ele gera, né, nessa pasta aqui também. E aí o Task Report RAM é carregado, gera-se o PDF e esse PDF é lido aqui na interface do navegador. Uma vez que ele fecha o navegador, o preview do relatório, ele vai se desconectar do servidor web. E aí aquele arquivo, vamos fechar aqui a pasta, aquele arquivo ele será automaticamente excluído quando o usuário finalizar o navegador. Olha só, a pasta já foi removida, né? A pasta não existe mais porque ela foi excluída. Ou seja, é um arquivo temporário que é criado lá naquela pasta de cache e então o relatório é executado. Então, o princípio é esse, é você criar o relatório lá no seu servidor, fazer a exportação, ter o serviço rodando e fazer a chamada a partir dos parâmetros. Vamos fazer aqui um outro exemplo chamando, vou gerar aqui o mesmo token, só que no caso, eu vou passar o nome do módulo. Não vou passar o ID do relatório, eu vou passar o nome do módulo financeiro, que é onde eu tenho aqueles dois relatórios que está vinculado a esse módulo, né? Então, eu vou inserir. Nome do módulo, aqui é tirar o ID report aqui. Não tem o ID report aqui, está errado. Então, eu tenho aqui o nome do o campo token, o nome do módulo, que é o financeiro, e a quantidade de vezes que ele vai imprimir. Inseriu, vou chamar lá a mesma URL. Só que a URL agora, ela não vai executar um determinado relatório. Ela vai fazer o quê? Ela vai listar os relatórios do módulo. Então, vai aparecer a lista dos relatórios para o usuário selecionar, ou ele pode usar a pesquisa, né, para fazer o filtro, se tiver muitos relatórios, e vai clicar no botão Executa. Então, essa é a integração que você vai fazer. Você vai poder passar o módulo e você vai poder passar o ID. Outros parâmetros, vamos dar uma olhada lá no manual que eu vou explicar detalhadamente. Por exemplo, você pode gerar um relatório e enviar por e-mail, né, automaticamente, você vai poder passar os parâmetros iniciais, igual eu coloquei lá o exemplo lá do pedido, já passa o filtro do pedido. Quando você quiser enviar um e-mail, você passa aqui o assunto, o corpo, se vai enviar automático o e-mail, o nome da impressora, se for para fazer uma impressão em rede local, isso se o servidor web estiver rodando dentro da rede local da empresa, né, você pode passar o nome da impressora, mas isso aqui raramente é utilizado, porque o servidor web teria que ter acesso à impressora da rede, né? Isso só iria funcionar em ambiente local. Esses campos aqui de segunda a sábado seria para você agendar a execução de um relatório. Lá na parte lá de configuração, vamos voltar aqui na tela de exportação. Relatório, diversos, exportar relatório, web. Nós temos aqui na guia de configuração a opção ativar agendamento. Então, esse ativar agendamento significa o seguinte, você vai criar um token lá na tabela, né? E você vai indicar qual é o dia e qual é o horário que aquele relatório vai ser executado. Ou seja, você cria um token, esse token ele não vai ser público, né? Você não vai informar para nenhum usuário, você vai informar o ID do relatório, vai marcar aqui qual é a semana que esse relatório vai ser executado, a hora que ele vai ser enviado, a data início e a data final, ou seja, eu quero que esse relatório seja disparado a partir do dia tal até o dia tal. Se você quiser que seja indefinidamente, é só colocar uma data para frente. Você vai marcar que aquele token que você está inserindo é para um agendamento, ou seja, você marca um aqui na coluna Schedule, e aqui ele vai mostrar a data e hora da última vez que ele foi executado. Entendeu? E aí campos de e-mail, né, do servidor, se você for enviar um e-mail automático, campos lá do WhatsApp, do telefone, se você quiser que na hora que o usuário visualizar esse relatório, você dê a opção para o usuário enviar esse relatório pelo WhatsApp. Então você vai colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui no ID Report, vamos fazer esse teste aqui para você ver. WhatsApp Phone e o WhatsApp
texto, né? Aqui você vai colocar aqui o telefone, por exemplo, vou botar aqui o número, colocar um número qualquer, esse número aqui não existe, e vou botar o texto. Então, quando você coloca esses dois parâmetros aqui na tabela de token, o que vai acontecer? Eu vou abrir aqui o relatório, vou executar o relatório, e aí no preview do relatório, o usuário vai ter uma guia WhatsApp. Por quê? Porque eu preenchi aquelas duas colunas. Aí ele vai clicar aqui, ó, clica aqui para enviar a mensagem. Ou seja, o sistema não vai fazer o envio automático da mensagem pelo WhatsApp. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai carregar o WhatsApp. Ele vai fazer a carga do WhatsApp automaticamente. Aqui eu não vou entrar, porque senão vai aparecer meus dados pessoais. Ele vai carregar o WhatsApp já naquele número que você informou, já com a mensagem que você informou e com uma URL para o usuário que receber a mensagem fazer o download do relatório. Então, o usuário vai receber a mensagem, vai clicar lá no endereço e vai abrir o relatório que você gerou. Então, esse relatório, nesse caso, quando você faz isso, o relatório, como ele fica numa pasta de cache, ele é copiado aqui para a pasta Files. Tá vendo aqui? Ó, ele fez uma cópia desse relatório para a pasta Files. Por quê? Porque a pasta Files ele não vai limpar, ele não vai apagar. Então, ele vai receber uma URL para baixar esse arquivo aqui. Entendeu? Automaticamente. Como o nome do PDF é sempre randômico, não vai acontecer de você gerar dois relatórios e um sobrepor o outro. Então, esse relatório vai ficar lá para o usuário baixar ele a qualquer momento. Ou seja, ele não vai enviar o relatório como anexo da mensagem. Ele vai enviar a URL para o destinatário baixar o relatório a partir da URL. Qual que é o problema disso aí? Se você utilizar uma mensagem no WhatsApp com o IP dessa forma, o que vai acontecer? O seu usuário ele não vai conseguir baixar esse PDF através da URL, porque o WhatsApp ele não permite clique em links que não tenham um endereço válido. O Telegram já permite. Então, lá no seu cliente, ele vai ter que receber uma URL mais ou menos assim, ó. Relatório, seu site, barra, aí ele vai receber isso aqui, ele vai receber barra files, barra o arquivo lá, .pdf. Ele vai receber uma URL desse jeito. Quando ele clicar nessa URL, ele vai ver o PDF. Se você não tem, se o cliente tem um IP fixo, mas não tem um domínio, você pode criar um alias lá no seu site, entra lá no painel de controle, apontando para o IP do endereço do cliente. Isso resolve a situação, entendeu? E fica até mais profissional, né? No caso de você ficar mandando o URL com IP fixo no lugar de um endereço de internet válido, né? Fica bem mais profissional. Então, o WhatsApp, a integração com o WhatsApp é dessa forma. Então, ele facilita o envio, por quê? Porque a pessoa lá do escritório que precisa mandar esse PDF para uma pessoa, ela não tem que fazer todo o processo de download do PDF, baixar o PDF, abrir o WhatsApp, pegar esse PDF e mandar como anexo lá para o destinatário. Ela já pode fazer isso aqui tudo de forma transparente. Então, lá na sua aplicação, quando você for gerar o token, você pode ter esse mecanismo de passar o telefone e a mensagem padrão, né? Ou seja, ele não vai enviar automático, ele vai abrir a mensagem, a pessoa pode alterar a mensagem e confirmar, né? Ele vai abrir lá no WhatsApp o campo mensagem preenchido, mas ele não envia automático, a pessoa tem que confirmar o envio dentro do WhatsApp. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar a parte da integração do WhatsApp, do Task Report Web, sem passar o token, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Muito obrigado e até a próxima.